Há momentos na jornada em que tudo parece ruir, justamente quando acreditamos estar prontos para viver o amor, que sempre sentimos ser nosso por direito. O universo coloca diante de nós o desafio mais árduo. É nesse instante que muitos desistem, voltam atrás ou se perdem dentro da própria dor. Mas o que poucos compreendem é que essa última provação não é um castigo, é um chamado. Uma convocação profunda para encarar de frente as próprias sombras, os medos não resolvidos e os desejos mais ocultos. Antes do reencontro com a chama gêmea, o teste final se manifesta como espelho do que ainda precisa ser curado. E é aí que a verdadeira transformação começa. Neste vídeo, vamos mergulhar no sentido oculto desse desafio e como ele se alinha com os princípios mais profundos da psicologia junguiana. Comente abaixo: eu aceito o desafio do despertar, se essa mensagem tocou você. Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, cada encontro significativo com o outro é, antes de tudo, um reencontro com partes de nós mesmos. Quando falamos da jornada das chamas gêmeas, estamos lidando com um fenômeno profundamente simbólico que se alinha ao processo da individuação, o caminho de integração entre o consciente e o inconsciente em busca da totalidade psíquica. A conexão entre chamas gêmeas não é apenas romântica, é um espelho arquetípico onde o outro revela com precisão quase dolorosa o que está oculto em nossa psique. A etapa do teste final antes da reunião representa a luz junguiana, o embate com a sombra, os aspectos negados ou reprimidos de nossa personalidade. Esse desafio surge como uma última oportunidade de libertação, exigindo que enfrentemos velhas projeções, padrões emocionais não resolvidos e ilusões construídas pelo ego. Nada que não esteja pronto para ser visto virá à tona, mas tudo o que vier pedirá consciência, coragem e rendição ao processo de transformação. Jung também nos ensina sobre o equilíbrio entre os polos internos do ânimos e da ânima, os princípios masculino e feminino dentro de cada um de nós. A reunião com a chama gêmea só se torna possível quando esses princípios estão integrados internamente, impedindo que o outro seja visto como salvador ou ameaça. O teste final, portanto, nos força a romper com a fantasia e nos ancorar na verdade do ser. O universo não testa para punir, testa para revelar quem estamos prontos para nos tornar. E só após essa travessia, o reencontro se torna possível, não como fuga, mas como expressão da totalidade interior. Na perspectiva da psicologia junguiana, a sombra representa os aspectos inconscientes da psique que foram reprimidos, negados ou simplesmente ignorados ao longo da vida. Esses conteúdos não são necessariamente negativos, mas são indesejados à luz do ego, e por isso se mantêm ocultos. No contexto das chamas gêmeas, a sombra assume um papel central, pois o outro funciona como espelho direto daquilo que ainda não foi integrado em nós mesmos. A proximidade dessa conexão não apenas desperta o amor mais profundo, mas também traz à tona feridas primordiais e conteúdos que resistem à consciência. É aí que o universo age, não como juiz, mas como catalisador do despertar. O chamado último teste antes da reunião entre chamas gêmeas é quase sempre um confronto direto com a própria sombra. Essa prova pode se manifestar em forma de separação repentina, encontros com antigos padrões tóxicos, crises existenciais ou reações emocionais intensas que parecem nos tirar do eixo. Jung descreve esse confronto como inevitável para qualquer processo real de transformação. Sem olhar para a sombra, não há individuação, e sem individuação não há possibilidade de amar de forma verdadeira. A dificuldade dessa etapa reside no fato de que o ego, habituado ao controle e à coerência, se vê ameaçado diante da irrupção do inconsciente. Quando nos deparamos com ciúmes intensos, sentimentos de rejeição, medo de abandono ou necessidade extrema de controle sobre o outro, estamos diante de fragmentos da sombra emergindo para serem vistos. O universo cria as circunstâncias perfeitas para que essas partes venham à tona, não para que nos envergonhemos delas, mas para que possamos reintegrá-las à nossa psique de forma consciente e compassiva. É por isso que o último teste exige coragem.
coragem para se despir das máscaras, abandonar a necessidade de agradar ou controlar, enfrentar a dor do passado e a vulnerabilidade do presente. Coragem para reconhecer que, por mais que se deseje o reencontro com a chama gêmea, esse reencontro não pode acontecer enquanto a sombra estiver dominando as decisões inconscientes. A jornada exige maturidade emocional, presença, discernimento e humildade. Essa coragem, no entanto, não nasce da força bruta, mas da disposição de sentir profundamente. Jung nos lembra que aquilo que resistimos persiste. Logo, o teste final não será superado por negação ou fuga, mas pela entrega ao que se apresenta. Se há dor, que seja sentida. Se há raiva, que seja compreendida. Se há confusão, que seja atravessada com consciência. A sombra não precisa ser derrotada, ela precisa ser escutada. Ao fazer isso, algo sutil, porém poderoso, começa a se transformar. As emoções deixam de nos governar, os padrões deixam de se repetir e o outro deixa de ser o inimigo ou o salvador. A chama gêmea, então, passa a ser reconhecida não como uma metade perdida, mas como uma presença que desperta em nós o potencial da inteireza. Mas antes que esse reconhecimento se torne possível, o universo nos convida a atravessar o vale escuro da alma, onde habita tudo o que ainda precisa ser iluminado. Esse é o verdadeiro teste, e embora seja árduo, ele é, na verdade, uma bênção disfarçada. Pois somente quem enfrentou a própria sombra com coragem e verdade está realmente pronto para amar, não por necessidade, mas por escolha consciente. E é nesse ponto que o reencontro se torna não apenas possível, mas inevitável. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, a projeção é um dos mecanismos mais comuns e, ao mesmo tempo, mais profundos da psique humana. Projetamos constantemente partes de nós em outras pessoas, especialmente naqueles com quem estabelecemos vínculos afetivos intensos. No caso da relação entre chamas gêmeas, esse fenômeno se amplifica de forma exponencial, pois o vínculo é tão intenso e inexplicável que o inconsciente vê nele o terreno ideal para despejar conteúdos reprimidos, desejos não realizados e imagens internas idealizadas. Essa projeção, no entanto, é também a armadilha mais perigosa, pois aquilo que idealizamos inevitavelmente será desconstruído. O encontro com a chama gêmea, por sua natureza arquetípica, costuma ativar o que Jung chamou de ânima e ânimos projetados, ou seja, a imagem interna do feminino e do masculino que carregamos dentro de nós e que transferimos para o outro, inconscientemente. Idealizamos a chama gêmea como o par perfeito, o complemento divino, o salvador emocional. Essa idealização cria uma relação fantasiosa, onde o outro deixa de ser visto como ser humano real e passa a ocupar o papel de imagem interna. Quando isso acontece, qualquer movimento do outro que não corresponde à projeção é vivido como traição, abandono ou ruptura espiritual. A desilusão é inevitável e, sob a ótica junguiana, absolutamente necessária. O universo, nesse ponto da jornada, coloca situações que forçam a quebra dessa idealização. O outro pode se afastar, escolher outro caminho ou simplesmente mostrar aspectos de si que estão longe do ideal romântico. Essa experiência, embora dolorosa, é uma das mais libertadoras, pois rompe com a ilusão e abre espaço para uma relação mais madura, consciente e verdadeira. Jung afirma que só conseguimos amar o outro de forma genuína quando paramos de projetar nele aquilo que queremos ver. O amor projetivo não é amor, é uma extensão do ego, que busca no outro aquilo que não encontrou em si mesmo. A chama gêmea, ao quebrar nossas fantasias, nos obriga a retornar para dentro, a encarar nossas carências, inseguranças e necessidades emocionais não resolvidas. Esse processo, embora pareça ser uma perda, é na verdade uma dádiva oculta, pois ao retirar as projeções, o que resta é o ser verdadeiro, tanto em nós quanto no outro. O teste final antes da reunião, portanto, passa quase sempre pela experiência da desilusão. Mas essa desilusão é paradoxalmente uma revelação. Ela nos mostra que o amor verdadeiro não se sustenta na perfeição do outro, mas na aceitação da imperfeição, que a verdadeira conexão
não se baseia em expectativas, mas em presença, e que o reencontro só se torna possível quando deixamos de ver o outro como solução e passamos a vê-lo como companheiro de jornada. Nesse momento, ocorre uma mudança interna poderosa. A energia antes direcionada para controlar, decifrar ou consertar o outro é redirecionada para a própria cura. O foco sai da obsessão e entra no autoconhecimento. A dor se transforma em aprendizado. O vazio se torna solo fértil para o florescimento de uma nova consciência. E é nesse terreno, livre das projeções, que a alma pode realmente se abrir para a possibilidade do reencontro. Não mais como fuga do que falta, mas como celebração do que foi integrado. Desconstruir a imagem idealizada da chama gêmea é um dos trabalhos mais difíceis do caminho espiritual, mas é também um dos mais necessários, porque só quando o véu da projeção cai é que o amor verdadeiro pode surgir, não aquele que preenche, mas aquele que liberta. E talvez seja justamente por isso que o universo insiste em testar uma última vez, para garantir que o que virá depois seja real, consciente e pleno. Carl Jung identificou em sua obra dois importantes arquétipos que habitam a psique humana: anima e animus. Esses conceitos representam, respectivamente, o princípio feminino na psique masculina e o princípio masculino na psique feminina. Ambos simbolizam as qualidades complementares que cada indivíduo carrega dentro de si, independentemente do gênero. O processo de integração dessas forças é uma das chaves mais profundas para a individuação e, no contexto das chamas gêmeas, torna-se um fator essencial para que a reunião verdadeira ocorra. Muitas pessoas acreditam que encontrar a chama gêmea é como completar algo que falta. Essa noção, porém, é ilusória do ponto de vista junguiano. Ninguém pode preencher o que ainda não foi reconhecido dentro de si. Quando buscamos no outro aquilo que ainda não despertou em nós, criamos dependência, apego e sofrimento. É por isso que a jornada com a chama gêmea é, acima de tudo, uma jornada de integração interna. Antes do reencontro externo, é necessário o reencontro com as forças opostas que habitam a própria alma. O animus e a ânima não são apenas traços psicológicos, são pontes para o inconsciente profundo. A anima representa a sensibilidade, a intuição, o acolhimento, o mistério e a entrega. O animus, por sua vez, simboliza a razão, a ação, a assertividade, a direção e a estrutura. Quando esses aspectos estão desequilibrados, seja pela repressão, pela projeção ou pela ignorância, a psique entra em conflito, buscando compulsivamente no mundo externo o que está em falta dentro de si. O universo, sábio em seus movimentos, orquestra o teste final justamente para forçar essa reconciliação interior. Esse teste pode vir através de um afastamento repentino da chama gêmea, de um rompimento inesperado ou até de uma crise existencial profunda que leva à reflexão. É nesses momentos que a integração começa a se tornar possível. Quando não há mais para onde correr, somos convidados a olhar para dentro e perceber: onde está o meu ânimos? Onde está a minha ânima? Estou escutando a minha intuição ou apenas agindo por impulso? Estou me afirmando com clareza ou apenas me anulando para ser aceito? Essas perguntas abrem o caminho para uma nova percepção de si. Homens que negam a ânima tendem a reprimir sentimentos, tornando-se rígidos, distantes ou excessivamente racionais. Mulheres que negam o ânimos podem se sentir sem direção, inseguras ou dependentes da aprovação externa. O reencontro com a chama gêmea não pode ocorrer com essas forças em desequilíbrio, pois qualquer tentativa de união será sabotada pela carência, pela expectativa ou pela necessidade inconsciente de reparação. A verdadeira união acontece quando o masculino e o feminino internos dançam em harmonia, quando a sensibilidade não é vista como fraqueza e a razão não é confundida com frieza, quando a ação vem da escuta profunda e a intuição se manifesta com clareza. Nesse ponto, a psique está preparada para se abrir ao outro, não mais como dependência, mas como parceria. O amor deixa de ser um campo de projeção e se torna um espaço de expansão. Jung afirmava que a integração do ânimos e da ânima
era fundamental para que a totalidade psíquica fosse alcançada. No simbolismo das chamas gêmeas, essa totalidade interna reflete diretamente a possibilidade do reencontro externo. O universo não promove a reunião de dois seres fragmentados, mas de dois seres que, mesmo imperfeitos, estão comprometidos com sua própria inteireza. E é por isso que o teste final se torna tão decisivo. Ele revela se essa integração foi realmente vivida ou apenas idealizada. Quando o feminino e o masculino se reconhecem dentro de nós, estamos prontos para reconhecer o outro sem exigência, sem fantasia, sem medo. A reunião com a chama gêmea, então, não é mais uma necessidade, mas uma consequência natural de um processo profundo de amadurecimento psíquico e espiritual. E o amor que surge daí é diferente de tudo o que já foi vivido, porque é inteiro, verdadeiro e livre. A base de toda a psicologia analítica de Carl Jung repousa sobre o conceito de individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna aquilo que realmente é, integrando os aspectos conscientes e inconscientes de sua psique. Esse caminho é profundo, desafiador e, por vezes, solitário, pois exige que se abra mão das máscaras sociais, dos desejos herdados e das falsas identificações. No contexto das chamas gêmeas, esse processo torna-se ainda mais essencial, pois o reencontro real e duradouro entre esses dois seres não é possível sem que cada um tenha trilhado, ao menos em parte, sua própria jornada de individuação. O amor que nasce da carência, da projeção ou da necessidade de preenchimento não pode sustentar a intensidade de uma conexão como essa. Por isso, o universo exige mais. Antes da reunião, ele convida, ou força, cada indivíduo a voltar-se para dentro, a enfrentar suas próprias feridas, a curar traumas antigos, a reconhecer padrões que já não servem. Esse chamado não é suave. Muitas vezes, ele chega em forma de colapso emocional, rupturas, silêncio ou afastamento. É a alma dizendo: antes de amar o outro, ame a si mesmo com lucidez e profundidade. A individuação, porém, não é um processo de isolamento, mas de integração. Integra-se a sombra, integra-se o animus e a anima, integra-se o ego com o self, a totalidade da psique. É um caminho de retorno à autenticidade, onde os valores não são mais guiados pelo desejo de aceitação externa, mas por uma fidelidade interna ao próprio ser. Nesse ponto, a ideia de reencontro com a chama gêmea deixa de ser uma obsessão e torna-se uma consequência natural do realinhamento com o próprio centro. Jung apontava que o self não é um ideal de perfeição, mas a realidade mais profunda do ser. Quando estamos conectados a esse centro interno, deixamos de buscar completude no outro, passamos a reconhecer o amor como partilha e não como muleta. O teste final do universo nesse sentido é um teste de maturidade espiritual. Será que você está realmente pronto para viver um amor que não seja fuga, mas expansão? Está disposto a abandonar as fantasias, a tolerar a frustração, a caminhar com o outro sem perder a si mesmo? Essa pergunta só pode ser respondida a partir de uma integração interna real. E é por isso que a jornada da chama gêmea é tão profundamente transformadora. Ela força o crescimento, exige renascimento e pede consciência. Muitos confundem essa jornada com sofrimento, mas o sofrimento só se torna constante quando há resistência à mudança. Quando o indivíduo aceita o chamado da individuação, o sofrimento se transmuta em sentido. Cada queda revela um novo aspecto do ser. Cada desafio se transforma em aprendizado. Cada ausência abre espaço para a presença interna. O reencontro entre chamas gêmeas só pode ocorrer quando ambos alcançam um grau de inteireza que lhes permita estar juntos sem se perderem. Isso não significa que tudo estará curado ou que não haverá mais conflitos, mas sim que haverá espaço interno suficiente para acolher o outro com verdade, sem máscaras, sem exigência e sem o peso da incompletude projetada. Esse ponto da jornada é onde o amor se torna possível. Não o amor romântico idealizado, mas o amor consciente, comprometido, enraizado na verdade do ser. A integração dos opostos dentro de cada um prepara o terreno para a fusão energética
que marca o verdadeiro reencontro das chamas gêmeas, e o universo, que testou, desafiou e moldou ambos até aqui, permite finalmente que se reconheçam não como metades perdidas, mas como inteiros que escolheram caminhar juntos. É nesse estágio que a reunião deixa de ser um objetivo e passa a ser uma consequência. Não há mais ansiedade, não há mais urgência, há apenas a certeza silenciosa de que aquilo que é verdadeiro encontra o seu caminho, no tempo certo, no ritmo exato da alma. A individuação torna o amor possível, porque revela quem realmente somos. E quando duas almas inteiras se encontram, não há mais teste, apenas presença. A jornada das chamas gêmeas não é sobre encontrar o outro, mas sobre encontrar a si mesmo em níveis que jamais imaginamos. O último teste do universo não é castigo, mas consagração. Ele surge para purificar, alinhar, amadurecer. Cada dor vivida, cada silêncio enfrentado, cada desilusão sofrida é parte de um processo maior, o da reconexão com a essência, com a totalidade interior. A psicologia junguiana nos ensina que não há reencontro verdadeiro sem individuação, sem integração da sombra, sem a união dos opostos que habitam nossa alma. Quando finalmente passamos pelo fogo da transformação, não buscamos mais o amor para nos salvar. Buscamos para compartilhar, para crescer, para servir. O universo testa uma última vez porque quer ter certeza de que estamos prontos, não para receber, mas para sustentar. E quando isso acontece, o reencontro se dá com naturalidade, como algo que nunca esteve realmente separado. Se você sentiu que essa mensagem falou diretamente com sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. E não vá embora sem assistir ao vídeo que está na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada de despertar. Lembre-se, o verdadeiro amor começa quando você finalmente se encontra.